Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso devocional diário. E hoje vamos começar a analisar o capítulo 9 de Josué. Vemos logo de cara uma situação bastante peculiar dentro da sociedade. O fato de pessoas unirem-se em torno de um objetivo, nem sempre positivo. Josué capítulo 9 nos diz assim no versículo 1 e 2. Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. A primeira coisa que vemos nesse episódio é o reflexo das vitórias israelitas contra as cidades de Jericó e Ai. Desde tempos muito antigos, notícias correm. E atualmente podemos dizer que qualquer evento mundial tem repercussão instantânea através de fotos e vídeos compartilhados incessantemente. Nas guerras de Israel, também vemos outro detalhe comum: o fato de os povos se unirem para destruir o povo de Deus. Quando eles ouviram das conquistas contra as duas cidades, logo se ajuntaram em comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Aprenda que pessoas que não gostem realmente de você não irão apreciar suas conquistas, sejam elas financeiras, espirituais ou mesmo de bem-estar na sua saúde. Josué sabia disso, porque ele mesmo já havia enfrentado situação semelhante nos dias de Moshe. A Torá declara em Números capítulos 22, versículos 2 e 3. Viu, pois, Balaque, filho de Tzipor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Naquela situação, os moabitas se uniram aos midianitas para amaldiçoar Israel, porque viram como o povo de Israel havia derrotado aos amorreus. Se atentarmos aos textos da Torá, veremos que os amorreus foram derrotados não porque Israel desejava destruí-los, mas porque, quando Israel simplesmente pediu para passar por seu território, o rei dos amorreus, chamado Seom, não simplesmente proibiu, mas armou-se para guerrear contra os israelitas. A coisa mais comum é isso: pessoas não são capazes de perceber que Israel não queria guerra, mas os outros que, por pura maldade, se armaram e aí sim acabaram derrotados. Talvez isso aconteceu com Balaque, com os moabitas e midianitas. Talvez isso ocorra conosco hoje em situação semelhante. Queremos paz, nos propomos a fazer tudo pelo bem e ainda assim surgem inimigos para nos prejudicar. Ainda há uma outra grande semelhança nos dois episódios bíblicos. Tanto em Números capítulo 22 quanto em Josué 9, vemos o povo dos amorreus. Não bastasse terem sido derrotados uma vez, aqui, na segunda vez, eles adotam uma prática de se unir a outros povos para destruir Israel. Antes de nós desistirmos, é bom saber que o Eterno peleja em nosso favor, e há inclusive uma profecia voltada para aqueles que prejudicam ao povo de Hashem. Joel, capítulo 3, nos diz no versículo 1 e 2: Eis que, naqueles dias e naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Sempre haverá pessoas que se levantarão contra nós. Já dizia o ditado popular: a luz incomoda muito as trevas. Esteja focado na obediência a Deus, e aí sim você vai perceber que quanto mais dedicado for seu coração e a sua vida a Deus, mais pessoas se incomodarão. Mas, por outro lado, o Eterno pode nos dar vitórias, tanto quanto ele deu a Moshe, tanto quanto ele deu a Josué, apesar dos muitos inimigos. Aproxime-se a cada dia do Eterno. Busque manter a sua fé firme. Não desanime por causa de pessoas que se levantam contra você. Elas se incomodam com a tua luz.
Mas isso é claro, se você estiver de fato buscando servir a Deus de todo o coração. Aproxime-se sim do Eterno, tendo sempre, diariamente, ao menos 5 minutos para Deus. Shalom.